eu e minha esposa temos tido a felicidade de ver nossos filhos sendo lançados como flechas que vão mais longe. E isso é nossa maior alegria. O Ministério da Família convidou um casal para ministrar estes dias. E eu, pessoalmente, estou muito feliz com este convite que eles fizeram, convidando Everton e Nicinha, pastores em Anápolis. 34 anos atrás, não é, Everton? 34 anos atrás, quando nossa comunidade era bem menor, esse rapaz, Everton, apareceu numa reunião. E ele vai, acho que talvez, dar o testemunho dele, como é que era a vida dele naquela época. Mas eu sei que o diabo estava querendo destruir a vida dele. Mas ele converteu, teve uma conversão radical, graças a Deus. E me lembro que ele quase literalmente comia a Bíblia. Ele lia a Bíblia, não sei, você leu a Bíblia toda em quanto tempo? 17 vezes O Novo Testamento em um mês. 17 vezes. 17 vezes. Ele leu o Novo Testamento 17 vezes em um mês. Leu o Novo Testamento 17 vezes em um mês. Eu falei que ele comeu, mas ele engoliu. Mas ele tinha tanto desejo de conhecer a palavra de Deus. Eu espero que você tenha muito desejo de conhecer a palavra de Deus. Isso é tão importante. Agora, nós falhamos numa coisa aqui na Shalom, Uberlândia, uma falha nossa em relação a Everton. Ele não achou esposa em nosso meio. Eu sei que ele procurou. Eu observei isso. Mas não achou. Aí o trabalho levou ele para Anápolis, Ouro Verde, Corumbá de Goiás. E eventualmente ele achou esta moça aqui, muito bonita, a Nicinha. Eles são os pais de 2 filhas. Então nós estamos muito alegres que eles estão aqui. Eles vão ter muita coisa
para compartilhar. Vou pedir que os dois sobem aqui. Muito bom. Obrigada. Precioso. Glória a Deus. Eles têm com eles um casal que morava um tempo em Oxford, na Inglaterra, participava na Shalom, em Oxford, onde um dos nossos discípulos, Clarindo, e esposa Patrícia, trabalham. Então, esse casal, eu quero que Everton apresenta. Bruno e Vanessa, vem cá um instantinho. A Vanessa era de Anápolis, morou 8 anos lá em Oxford, onde ela conheceu o Bruno, se casaram lá em Oxford. E o Bruno é mineiro também, de Governador Valadares. E faz 3 anos que voltaram, né? E hoje são nossos discípulos. Bruno e Vanessa, eles têm um ministério profético de evangelismo. Eles são muito usados em libertação, né? De muitas pessoas, muitos casais que eles trabalham. E quando eu me prontifiquei a vir, quando fui convidado, eles foram um dos casais que honraram, porque vários falaram que vinham, mas acabaram não tendo condições de vir, e eles vieram. Estão aqui nos prestigiando, nos acompanhando. Amém. Muito bem-vindos, queridos. Muito bom. Vamos receber esses amados com aplausos. Amém. Vocês dois vão ministrar agora? Não, só ele. Só amanhã. 6 horas da manhã. 6 horas. Às 6 horas da manhã ela vai ministrar. Então tem de vir às 6 horas para ouvir ela. Amém. Senhor, nós abençoamos Everton e Nicinha. Graças te damos por estas vidas que se entregaram ao Senhor, que estão sendo usadas tão maravilhosamente para levar a mensagem do Senhor para muitas pessoas. E tem sido usado para abençoar muitos casais. Nós abençoamos eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos. Amém. Só queria dizer para vocês que eu pensei que eu ia ficar para titio, um eunuco. E na época eu era perito da justiça e fazia medições de terra. E estava medindo a terra da Dona Helena, lá em Patrocínio. Dona Helena, acho que a maioria conhece, a mãe, Dona Helena Cacheta, mãe do Zé Maria, né? O Zé Maria, ele trabalhava na loja da minha mãe, nós ganhamos ele para Cristo, eu e minha irmã Lília, na época. E quando ele formou, foi preciso dividir a fazenda, ele pegar a parte dele, vender para comprar o consultório dele. E me convidaram para fazer essa medição. E lá eu pensando que ia ficar solteiro,
E o Iron falava que não ordenava pastor solteiro. Eu estava sob pressão, né? Aí lá Deus me deu um sonho. Eu sonhei com essa moça linda, aqui do meu lado. Sonhei com ela, vestida de noiva, e nem a conhecia, nunca tinha visto. Uma semana depois daquela medição, tivemos um encontro de jovens lá em Anápolis, chamava Clubão. Eles reuniam vários jovens de várias igrejas, e ela estava do meu lado. E a hora que eles pediram para cumprimentar o irmão da direita, eu olhei para ela e levei um susto. Ela falou que eu rejeitei ela à primeira vista. Foi rejeição à primeira vista, foi o contrário. Eu levei um susto, e a partir de então eu procurei conhecê-la, e hoje estamos já há 22 anos, 24 anos casados. O homem, É a idade. o homem sempre erra nessas contas. O homem sempre esquece essas contas. Então, estamos casados desde então, e o nosso casamento foi feito por 4 pastores. Pastor Iron Bernardes, pastor Todd, pastor Agenino e pastor Ari. Pastor Ari fez questão de ir lá em Anápolis para nos casar. Nosso casamento durou 3h30. Ué, tanto pastor. Cada pastor trouxe uma palavra. Começou às 8, terminou 11h30. 11h30, estava terminando as palavras. Até saímos de lá, era quase meia-noite. Mas foi uma bênção e estamos firmes até aqui. Eu quero agradecer pastor Ari, que é um pai para nós. Eu tenho que segurar, queridos. Se o meu pai está na glória, é porque o pastor Ari pregou para ele. Ele era médium espírita. Eu também era médium espírita, antes de me converter. E o pastor Ari, ele não me ouvia, meu pai não me ouvia. O pastor Ari foi lá, pregou para ele ouviu o pastor Ari, converteu, entregou a vida para Jesus. 1 mês e 15 dias depois, ele foi para a glória. Mas morreu convertido no Senhor, graças a Deus. Dou graças a Deus, viu, pastor? Muito obrigado. Obrigado. Amém. É bom. Queridos, a idade já não me permite pregar sem a utilização da tecnologia, porque já não consigo lembrar de tudo, né? Então eu preciso desse auxílio para que não possa extrapolar no tempo, né? Eu já preguei 5 horas seguidas, sem parar. Então eu vou ser bonzinho com vocês hoje, vou pregar só 6, né? Já preguei 6 horas. Alguns aqui são testemunhas. Mas graças a Deus já me converti, né? Hoje eu já sou convertido nessa área. Então nós vamos utilizar desses recursos aqui. São 4 palavras que me pediram para trazer para vocês. Eu dei uma lista de alguns temas e o Hilouk certamente reuniu com o presbitério e eles definiram dentro daquela lista esses 4 temas: a pós-modernidade, a família. Hoje nós vamos tratar desse tema específico. Amanhã
A minha esposa vai falar sobre a comunicação no lar, a comunicação deficiente, os problemas de comunicação no lar, os problemas que advêm dessa má comunicação no lar. Mais tarde, se Deus permitir, eu quero falar sobre as bases, os fundamentos da família. E encerrando domingo de manhã, nós vamos falar sobre a permissividade perigosa. Então hoje nós vamos tratar especificamente desse tema, pós-modernidade e a família, ou os perigos da mentalidade pós-moderna para a família de hoje. O que tem a ver o pensamento que domina este mundo com a nossa família ou com o nosso comportamento? Infelizmente, queridos, tem tudo a ver. Infelizmente, muitas vezes, a influência daquilo que está dominando este mundo consegue adentrar as portas da nossa casa, adentrar a mentalidade, adentrar a nossa alma, adentrar o nosso comportamento, controlar as nossas atitudes e, muitas vezes, essas disposições mentais que dominam esse mundo conseguem nos controlar, nos dirigir, nos orientar, influenciar até o nosso humor, influenciar até a nossa psique, até a nossa disponibilidade, influenciar até o nosso caminhar, até os passos que a gente dá. Então nós precisamos denunciar, pelo menos compreender um pouco, superficialmente, que tipo de mentalidade vem dominando este mundo para que nós possamos nos livrar dela, ou pelo menos possamos estar apercebidos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia num versículo que está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Eu coloquei os termos no grego, como estão no grego. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 12. Eu coloquei os termos em hebraico, em grego, para que vocês consigam captar o sentido desta palavra. Essa palavra tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa noite. A primeira palavra que está nos alertando é a palavra sistematizou. Ou não vos conformeis, não tomeis a forma. Não sistematizeis. Pode passar o quadro. Não vos conformeis significa sistematizar, assimilar, aderir à mentalidade dominante da época. Não vos conformeis a este século, não tomeis a forma que domina, que determina o comportamento deste século. Não sistematizar, quer dizer, não assimilar, não conformar, não tomar a forma. É isso que significa a palavra sistematizou. Ou seja, se nós permitirmos a forma da mentalidade que governa esse mundo nos influenciar, nós vamos sair fora do que Deus determinou para nós. Nós vamos sair fora do propósito original de Deus para nós. É justamente por sistematizar, por assimilar, por concordar, por conformar, por tomar a forma,
que muitas vezes nós saímos fora do propósito de Deus. Nós entramos por um caminho distorcido da vontade de Deus. A segunda palavra, transformai-vos. Pode passar, querido. Transformar, metamorfou. Quem se lembra de metamorfose? Meta, mudança. Morfo, forma. É como uma lagarta que come folhas, come galhos, se arrasta, de repente ela se transforma numa crisálida e começa a sofrer mutações, transformações dentro daquela pupa, e de repente se transforma numa linda borboleta que não se arrasta mais, mas que bate asas, que poliniza as flores, que leva o pólen, que vai produzir frutos, vai tornar as árvores frutíferas e também vai tornar as árvores, vai proliferar as árvores. Ela sai de uma condição de lagarta destrutiva, porque todos os inseticidas que existem é para destruir lagartas, na forma de lagarta, porque ela é destrutiva, e por mutação ela se transforma em uma borboleta, que vai fazer o contrário, o efeito contrário. Então essa mudança, essa transformação, é que é a palavra transformai-vos. É a maneira de pensar de Deus sendo imputada em nós pela meditação na palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas se encontra a eternidade, os princípios eternos, aquilo que vai te conduzir à eternidade, que vai te conduzir dentro do propósito de Deus eterno. A palavra de Deus diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, medita nela de dia e de noite, para que faça prosperar o teu caminho, para que o teu caminho, para que a vontade de Deus possa prosperar, prevalecer na sua vida. Também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 fala: segundo o beneplácito, segundo a sua boa vontade, segundo o seu propósito estabelecido para a humanidade, para que isso seja assimilado pela humanidade. Então nós vamos passar por transformação, pela renovação do nosso entendimento, ou seja, pela reestruturação, pela restauração dos princípios de Deus, pela imputação da palavra de Deus na nossa mentalidade. A nossa mentalidade é a forma de Deus nos transformar. A nossa mentalidade é transformada pela meditação, por você mergulhar na palavra de Deus. Quando você se dedica, quando você ama a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, quando você ama a Deus, você se dedica à palavra dele. Jesus mesmo disse: aquele que me ama é aquele que conhece, observa, põe em prática, é aquele que se dedica à revelação da minha palavra. Conhecer é a palavra epignos, quer dizer, eu conheço por revelação, eu tenho discernimento. Lá em Jeremias 33, 3 fala, busca-me, né? E eu te revelarei coisas grandes e profundas que não sabes. Essa revelação, a palavra rema, ela se torna vida em nós, ela é assimilada por nós.
quando nós nos dedicamos à meditação dela, quando nós nos aprofundamos dentro dela, quando os nossos pensamentos começam a ser dominados pela palavra de Deus, então isso vai produzindo em nós uma metamorfose, vai produzindo em nós uma transformação, vai nos adequando, vamos tomando a forma de Deus, a forma de pensar de Deus, a forma de agir de Deus. O nosso comportamento começa a ser transformado. Eu me lembro quando, antes de converter, eu era um rapaz prostituto que contava vantagens dos casos e da prostituição. Quando me reunia com meus colegas, queria contar os meus feitos na área de prostituição, na área de porneia, na área de fornicação. Tinha prazer nisso. Era a minha mentalidade, era a mentalidade que me dominava. Mas à medida que eu fui me aprofundando na palavra de Deus, que eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui tendo revelação da palavra de Deus. Eu morava numa república mista, homens e mulheres no mesmo quarto. Vivi uma vida promíscua. Era viciado em drogas, em heroína, era viciado em cocaína, em LSD, eram as drogas dominantes da época. Mas tudo isso pôde ser transformado, eu não precisei passar por uma casa de recuperação. Tudo isso foi sendo transformado. Eu dedicava a palavra não é porque eu tinha simplesmente curiosidade, é porque eu precisava. Eu me lembro que eu via alguma coisa, ouvi alguma coisa falar do Espírito Santo, que quando eu recebesse o Espírito Santo, eu ia receber poder, eu ia ser transformado. E numa determinada noite, a Robinha lembra, ela estava lá junto com algumas irmãs, na casa da minha mãe, ali na Afonso Pena. E naquela época, elas fazendo uma vigília, e eu estava lá no quarto, e eu pedindo a Deus aquela noite, Deus, ou o Senhor me batiza com o Espírito Santo, nem sabia o que era isso, ou eu morro, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Queridos, eu era médium espírita, os espíritos me batiam todas as noites, eu tinha vergões nas costas. Eles puxavam as minhas cobertas. Os espíritos me achavam seu cavalo, eles me tratavam, porque eu pensava que era espírito de mortos desencarnados, de pessoas que eu recebia. Depois descobri que eram demônios, e quando eu descobri isso, aí que eles me atormentavam. Por isso que eu li a palavra de Deus, porque eu queria ser livre deles. E eu pedia Espírito Santo, eu clamava. E eu me lembro naquela noite, o Luiz Mauro, vocês lembram do Luiz Mauro? E o Zé Maria estavam se convertendo. Estava levando eles para o Evangelho. E eles foram lá naquela noite, naquela madrugada, para ver o que tinha acontecido. Nós orávamos todo dia de madrugada. E eles chegaram lá, e eu estava falando em língua, eu não conseguia falar com eles em português, eu falava em línguas, saímos pelas ruas, pulando, saltitando, eu abraçava até os postes. Tinha um guarda lá que estava armado, eu abracei ele, beijei ele, e fui transformado pelo poder de Deus. O Zé Maria ficou tão doido para receber também, que eu lembro que eu fiquei numa noite com ele, acho que foi das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã do outro dia, ele não recebeu. E eu orava em língua, eu fiquei até rouco, perdi a voz, fiquei afônico, orava. O Luiz Mauro recebeu e ele não recebeu. Aí ele ficou frustrado, ele quase desistiu. Aí no outro dia eu falei, vem de novo, aí no outro dia ele recebeu. Mas a gente buscava o Senhor, queridos, porque senão a gente ia morrer.
Senão a gente não ia suportar. Nós precisávamos ser transformados, nós precisávamos ser libertos. Nós éramos escravos. É isso que a palavra do Senhor faz. A palavra do Senhor é poderosa. A Bíblia diz que ela esmiuça até a penha, quer dizer, o coração mais empedernido, mais duro. A palavra de Deus consegue quebrantar, consegue amolecer, a palavra de Deus consegue mudar, transformar, mudar em outra mentalidade. Eu lembro que em pouco tempo eu tinha vergonha quando um primo, alguém falava de sexo, eu saía fora, falava de mulher, eu saía fora, porque eu tinha vergonha. Houve uma mudança tremenda na minha mentalidade. Até hoje eu não consigo nem falar sobre isso. Eu tenho vergonha daquela época. Mas essa mudança é pela palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus faz, queridos. Amém, queridos? Transformai-vos pela renovação do entendimento, ou pela imersão na palavra de Deus, ou seja, pela meditação na palavra de Deus, pela busca da palavra de Deus. A Bíblia diz que Daniel estava tão agoniado, querendo conhecer a revelação dos 70 anos de cativeiro, e ele ali começou a buscar Deus por 21 dias. E ele buscava Deus e ele jejuava e ele orava porque ele queria conhecer o que Deus queria dizer a respeito de 70 anos. E a Bíblia diz que o anjo, quando apareceu para ele, o anjo Gabriel, o anjo da revelação, disse para ele: desde o primeiro dia em que você aplicou seu coração em conhecer, em entender, em ter revelação da palavra de Deus, eu te fui enviado. Desde o primeiro dia. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu e eu fui impedido. Eu já estava com a revelação para te trazer desde o primeiro dia. Deus tem prazer de se revelar para aqueles que têm sede, para aqueles que buscam, para aqueles que querem revelação, para aqueles que meditam, para aqueles que se dedicam à palavra de Deus. A palavra de Deus é tão importante, queridos, tão importante, que quando foi necessário que os apóstolos se dedicassem à distribuição dos alimentos e das arrecadações na igreja primitiva, eles falaram: não, chamem aí, separem 7 homens para esse importante negócio. Nós não podemos deixar a meditação da palavra e a oração. O povo precisa muito mais dessa revelação da palavra do que de alimento. É tão importante que a Bíblia diz que aquele que se afadiga na meditação, no conhecimento, na revelação da palavra, ele é digno de duplicados honorários. Tem que pagar para ele dobrado. Ele tem que receber o dobro. O quanto a revelação da palavra, o quanto a meditação da palavra, o quanto o entendimento da palavra é importante, porque a revelação traz mudanças. A revelação traz transformação. Amém, queridos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que eu disse, eu estou no primeiro versículo, queridos. Pode passar. Por isso que eu tenho que dedicar aqui, senão eu vou perder. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O propósito de Deus integral. Ou seja, o propósito de Deus completo. Bom, agradável e perfeito. Não segundo a minha vontade, os meus desejos, a minha mentalidade, mas conforme o propósito original de Deus estabelecido desde a eternidade para mim e para você.
A boa, perfeita e agradável vontade de Deus só vai ser experimentada por mim e por você quando eu não me conformo, porque eu sou transformado pela meditação na palavra de Deus. Quando eu me dedico à meditação da palavra de Deus, a mentalidade de Deus começa a fazer parte da minha mentalidade natural começa a ser transformada, aí eu experimento o que Deus planejou para mim e para você. O que Deus planejou para a sua família está reservado à revelação que Ele quer te dar pela meditação na palavra. Quem está me compreendendo? Por isso que lá em Romanos 8, 28 fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, para obedecer o seu propósito, para obedecer a sua vontade estabelecida, para obedecer o seu projeto integral. O seu projeto integral é bom, é agradável e perfeito, desde que eu assimile a mentalidade de Deus, porque se eu não assimilar, queridos, eu vou rejeitar o propósito de Deus. O propósito de Deus vai cheirar mal para mim. O propósito de Deus vai ser estranho para mim. Eu vou estranhar o propósito e a mentalidade de Deus. Eu vou estranhar o que Deus planejou para mim e para você. O projeto de Deus se torna estranho para aquele que não assimila a mentalidade de Deus. Quem está me entendendo? Para aquele que se adere, para aquele que se conforma, para aquele que é envolvido pela mentalidade deste mundo, o propósito de Deus se torna estranho. O projeto de Deus não é bom, não é agradável e nem perfeito. A pessoa vai começar a rejeitar o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus. Efésios 1:5 diz: segundo o seu beneplácito, segundo o beneplácito da sua vontade, estabelecido desde a eternidade. Desde a eternidade. Ele já tem um projeto, mas você só vai experimentar esse projeto se não assimilar a mentalidade desse mundo. Se você se deixar influenciar, se a mentalidade deste mundo te sistematizar, ou seja, te colocar num trilho que move este mundo, se você se deixar conformar, tomar a forma da mentalidade que dirige este mundo, então o projeto de Deus vai ser frustrado na minha e na sua vida. Nós vamos frustrar e vamos estranhar o projeto de Deus. Por isso que muita coisa soa estranho para aquele que já assimilou a mentalidade deste mundo. Vamos para frente, queridos. Vamos estudar algumas mentalidades que influenciaram o comportamento, influenciaram a maneira de viver. Vamos começar desde a Idade Média. A mentalidade que dominava a Idade Média era teocêntrica, ou seja, Deus era mais importante, as coisas não tinham valor algum, o homem não tinha importância alguma na mentalidade da Idade Média. O que as pessoas mais temiam era perder a sua alma, era perder a salvação. As pessoas mais temiam na Idade Média era ser excomungado da igreja. Quem se lembra disso? Eu não me lembro, porque eu não vivi nessa época. E nem você, mas você já ouviu falar. Quem já ouviu falar disso? Era um medo de ser excomungado. Quem já ouviu esse termo, ser excomungado? É um termo meio antigo, né? Hoje as pessoas não ligam muito para isso. As pessoas não se importam com isso. Mas naquela época,
O terror era ser excomungado, quer dizer, ser excluído da comunhão, ser colocado para fora da igreja, perder a salvação, era a coisa mais aterrorizante que poderia acontecer a um ser humano. Tal era a mentalidade que governava aquela época. As coisas não tinham valor algum. O corpo humano não tinha valor algum, a aparência não valia nada. Estética não valia nada naquela época. Preocupações com este mundo ninguém tinha. Aliás, não tinham preocupações nem com higiene. Justamente por esse fato, na Idade Média, morreram 42 milhões de pessoas por causa da peste negra, por falta de higiene. A peste bubônica, provocada por ratos, 42 milhões. Já pensou morrer 42? Quanto que a Segunda Guerra matou? Segunda Guerra Mundial. 36. Mais do que a Segunda Guerra Mundial. Muitas igrejas Shalom davam a esse povo. 42 milhões de pessoas mortas por falta de higiene, porque ninguém se importava com higiene. Ninguém estava nem aí para os benefícios deste mundo. Todo mundo visava os céus, visava a salvação, preocupava com a salvação da alma. Que mentalidade mais abençoada essa, né? Só que teve problemas. Foi justamente nessa época, pode passar, querido. Eu quero colocar alguns pensamentos da época, alguns PhDs, alguns pensadores, algumas frases que determinam o pensamento dessa época. Uma é de Urbanesque, que foi escrita em 2008, página 51. Na mentalidade medieval, a vida terrena, bem como os bens materiais, tinham pouca ou nenhuma importância. O que era precioso era a salvação da alma. Outro pensamento, pode passar. Desculpe. Ou seja, ciência não valia nada, tecnologia não valia nada, inteligência não valia nada. O que valia naquela época era espiritualidade, era salvação. Quais os exageros produzidos nesta época? Eu já falei de alguns. O absolutismo, a escravidão das pessoas, a pessoas que tinham o domínio absoluto, inclusive os reis da época, os imperadores da época, eles eram donos da alma das pessoas. As pessoas eram escravos deles. Todos trabalhavam para enriquecer o reino. Essa era a figura da época. Exageros produzidos por essa mentalidade. Outro exagero foi a peste negra, já citei. A igreja casada com o Estado não se podia discernir quem que mandava mais. Aliás, a igreja da época tinha exércitos, tinha armas. Essa guerra santa, jihad, que os radicais islâmicos pronunciam hoje, os homens-bomba, os homens radicais no islamismo, esse termo surgiu na Idade Média. Não surgiu de islâmicos, surgiu dentro da igreja dita cristã da época, dentro desta mentalidade radical, dentro dessa mentalidade fanática. Isso produziu um fanatismo tão grande que em 1096, um papa chamado Urbano II, na cidade de Clermont, na França, ele teve um discurso tão apaixonado, um discurso tão radical, que ele influenciou jovens dentro da França. Eles saíram, largar suas propriedades, largar seus bens, abandonar suas famílias, pegarem armas, viajaram mais de 3.000 quilômetros de cavalo. Muitos morreram nessa trajetória. Levaram mais de ano nessa trajetória. Foram lá em Jerusalém para tomar de volta a Terra Santa. Lá eles cercaram os templos islâmicos, botaram fogo, cercaram
as sinagogas judaicas colocaram fogo, queimaram, mataram, saquearam, em nome de Cristo, em nome do fanatismo religioso da época. Ali deflagrou um fenômeno que tem consequência até hoje, chamado cruzadas. As cruzadas. A guerra santa. A jihad, que é o troco das cruzadas nos dias atuais. Guerra santa surgiu lá na Idade Média. Por causa desse pensamento, por causa dessa mentalidade. Olha como influenciou. Às vezes você vai dizer, eu não faria isso, eu não faria uma coisa dessa. Talvez eu e você faríamos sim, queridos. Talvez por causa da mentalidade que governava aquela época, por causa da escuridão, por causa da falta de revelação, por causa da falta de entendimento, por falta de assimilar a palavra de Deus, talvez eu e você faríamos, estaríamos no meio dos cruzados naquela época. Olha como uma mentalidade pode produzir coisas distorcidas. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, não vos conformeis com este século. Inquisição, a Inquisição perseguia os cientistas da época, os pensadores da época. Muitos foram torturados, mortos pelos tribunais da Inquisição. Eram tratados como bruxos, alquimistas. Muitos deles foram mortos. E produziu naquela época um movimento secreto em meio aos pensadores da época e criaram um grupo satânico, adorador de Satanás, chamado Illuminatis. Justamente porque a igreja cristã provocava e promovia tantos exageros, tantas distorções, que aquilo criou uma revolta nos que pensavam. E eles criaram um grupo chamado Illuminatis, adorador de Satanás. Esse grupo tinha até um papa, tinha representantes do clero, tinha muitos padres, muitos cardeais, muitos arcebispos, tinha até papa, o papa negro, não por causa da cor, mas porque ele era um adorador de Satanás, dentro da igreja católica. E eles armaram as revoluções que transformaram a mentalidade numa outra mentalidade. E por causa desse desprezo à ciência, dessa inquisição, promoveu uma reação nos pensadores da época e eles criaram então, partiram para uma outra mentalidade que veio a governar o mundo desde o século XVIII, 1789, 1786, promoveu as revoluções, a Revolução Francesa, que destruiu com absolutismo, destruiu com aquela mentalidade e começou a mudar a mentalidade que governava esse mundo. Aí surgiu uma nova época, chamada por alguns de Renascença e por outros de modernismo, ou a fase moderna. Pode passar, querido. O modernismo, acho que é uma para trás. Ela já era o contrário da mentalidade da Idade Média. No modernismo, a mentalidade era antropocêntrica, não é mais teocêntrica, não é mais Deus no centro. É o homem no centro. Tudo para o bem-estar da humanidade. Tudo pelo bem da humanidade. Tudo porque a humanidade está em evidência em primeiro lugar. Tomou o lugar de Deus. O homem passou a ter valor, os bens materiais começaram a ter valor, a vida aqui na terra começou a ter valor, a ciência que era desprezada começou a ter valor, o aqui e o agora começou a ter valor, a vivência neste mundo começou a ter valor.
O possuir, o ter o máximo começou a ter valor. A mentalidade foi completamente mudada. Pode passar, querido. Na mentalidade renascentista, outro pensador citou o seguinte: continuava-se cristão, porém considerava-se que a vida material era muito importante. Além disso, valorizava-se muito o corpo, a estética, a aparência. Né? A aparência do ser humano começou a ter valor a partir dessa época. Eles começaram a valorizar o belo, as artes que não eram valorizadas, né? As pinturas, as esculturas, as arquiteturas. Tudo começou a ter valor aqui neste mundo. O que era valioso na eternidade começou a ter valor aqui. A mentalidade começou a mudar. Qual o perigo dessa época? Que nós ainda estamos nela. Quais os perigos dessa época? O primeiro deles, abram comigo lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Nos últimos dias, o Espírito Santo avisa que teríamos dias trabalhosos, dias difíceis, porque os homens serão egoístas, pensam só em si mesmo, é o homem no centro, jactanciosos, soberbos, se projetam, gostam de aparecer. A mudança da mentalidade foi incrível, queridos. E como influenciou, e como mudou o comportamento das pessoas. É incrível isso. É incrível como Satanás consegue influenciar a mudança das mentalidades. É impressionante. E continua o mesmo versículo valendo. Não vos adequeis, não vos conformeis. O que produziu essas preocupações? Pode passar, querido. Se alguém usar a expressão é comprovado cientificamente, pronto, todas as barreiras caem por terra. Quem já ouviu essa frase? Não, isso é comprovado pelos cientistas. Parece que cientistas são deuses. Antes eles eram mortos, perseguidos, queimados. E agora não. Agora o que eles falam é lei. Todos se tornam crédulos, sem questionamentos. A razão e a ciência se declararam detentoras das respostas sobre a origem do universo, responsáveis pelas explicações sobre o funcionamento de todas as coisas. O homem foi declarado todo-poderoso. O homem acha que tem domínio sobre tudo. O homem se sente Deus. O homem se sente criador. O homem se sente uma pessoa que tudo depende dele, só dele. Agora, na verdade, queridos, a ciência produziu mais estragos do que consertos. Quem já ouviu falar do buraco na camada de ozônio? Que está promovendo câncer, tantas pessoas. Você já viu tantas pessoas que têm câncer ultimamente? Vocês já viram?
houve aumento na produtividade, em consequência disso, houve uma maior produção de alimentos, em consequência disso, teve que se armazenar e cuidar desse alimento para que ele demorasse mais tempo para se deteriorar. Criou-se alguns conservantes, dentre eles o nitrito e o nitrato, que é aqueles enlatados. Já viu aquele caldinho dos enlatados? Aquele caldinho que eu tomava quando criança, tomava aquele caldinho da salsicha. Quem que já tomou esse caldinho? Da ervilha? Para conservar, para o alimento durar mais, para não se perder tanto a produção. Uma tecnologia incrível. As latinhas, aquelas latinhas são produzidas com uma tecnologia incrível, uma ciência incrível. São várias camadas para proteger. Só que aquilo é cancerígeno. Como é que você vai fazer? É cancerígeno. A maioria dos alimentos hoje são enlatados. O CFC, que é aquele gás de geladeira, gás de freezer, é que combinando com o ozônio, lá na camada que nos protege, que a última camada da estratosfera é uma camada de ozônio, é a que dá coloração azul. Porque quando o raio ultravioleta, que é cancerígeno, ultrapassa e entra para dentro da nossa atmosfera, então aquele raio que é branco, ele é retido pela camada de ozônio e dá essa coloração azul. Quando a gente vê o céu, parece que o céu é azul. Na verdade, o céu não tem cor. Se você ultrapassar essa camada de ozônio, você vai ver que é um buraco negro. Não tem cor. Mas é por causa do efeito do Sol que ultrapassa essa camada de ozônio, e a hora que ultrapassa e passa para dentro, o raio ultravioleta é retido e dá essa coloração azul. Pois é, justamente essa camada de ozônio, por causa do CFC, ele está se desfazendo e promovendo o derretimento da calota polar que está no norte e aumentando as ondas e aumentando. Quem já foi na praia antigamente? Eu me lembro, a primeira vez que meu pai me levou em Santos. Eu era menino. Do calçadão de Santos até o mar, era quase 2 quilômetros. Meu pai ia de Kombi lá, nós fomos numa Kombi. Não era Maria Pintinha, não. Mas era uma Kombi também, meu pai tinha uma Kombi. Tinha que ir de carro até o mar, era quase 2 quilômetros. Hoje a água está no calçadão. Em muitas cidades, à beira da praia, o mar já invadiu os calçadões. Porque o mar vem subindo. Por causa do derretimento dessa calota polar que está no norte, no Polo Norte, que ao ser derretida, ela vem aumentando o volume das águas, no mundo inteiro. É poucos centímetros? É, mas a cada ano. É poucos milímetros? É, mas a cada ano. Tudo isso promovido pela dita ciência humana, por esse homem todo-poderoso. Vamos passar para frente, queridos? Quais os efeitos do modernismo no comportamento humano? Pode passar. A trama dos Illuminatis, que criou a ciência e a tecnologia, perseguiu os sistemas absolutos. Na França, eles cortaram a cabeça dos reis e das rainhas, derrubaram o absolutismo. No Brasil, promoveram a independência. Nos Estados Unidos, promoveram a independência. Teve coisas boas. Mas esse grupo vem tramando a globalização e o intuito deles
é que o anticristo governe a terra, é criar um governo mundial, um governo totalitário, e vocês já estão percebendo movimentações de anos no sentido de globalização do mundo, do controle de toda a humanidade. Toda a humanidade é controlada hoje. Quantos já perceberam a quantidade de câmeras que nos vigiam hoje? Todo lugar tem. Em 1967, com mísseis teleguiados por satélite, 1967, há quantos anos atrás? 2007 fez 40 anos. 47 anos atrás. Há 47 anos atrás, já tinha mísseis teleguiados por satélite. Em 6 dias, Israel bombardeou todos os acampamentos sírios e tomou as colinas do Golã. Há 47 anos atrás, os satélites já controlavam exatamente mísseis, há 47 anos atrás. Eles já tinham tecnologia de controle de mísseis via satélite. Quando já entrou no Google Maps, ou Google Word, é isso mesmo? Word é palavra. Eu não sei muito inglês, não. A professora de inglês é a Vanessa e a minha esposa. Mas quando já viram cidades, ruas, quando já acharam? Vocês sabem que essa tecnologia daquela época, hoje eles estão muito mais avançados. Hoje eles ouvem o que você conversa dentro de casa. Hoje eles conseguem acompanhar em tempo real tudo que você faz. Se eles quiserem clicar em você, se eles cismar com você, eles te perseguem. Essa é a mentalidade dos Illuminatis. A trama dos Illuminatis. Começou a surgir desde essa época. Eles vêm bolando isso há séculos. Existe hoje um grupo chamado Clube de Bilderberg, que vem tramando essas questões. Houve a ascensão da burguesia, com isso o comércio e a industrialização se multiplicaram muito. Hoje tudo é comércio. Hoje tudo é livre comércio, é junção de vários países para comércio. Hoje tudo é comércio. Hoje o que domina o mundo é o capital, é o lucro, é o comércio. O capitalismo dominou até o comunismo. Conseguiu dominar até o socialismo, até os países ditos socialistas, comunistas, são controlados por essa mentalidade de lucro, de comércio. O maior exemplo é a própria China. A própria China, que era um dos países mais totalitários, no sentido de comunismo, e hoje é um país dos mais capitalistas. Revolução Industrial, o que promoveu a Revolução Industrial, queridos? Para criar mão de obra barata, eles começaram a atrair as pessoas do campo, promoveu o êxodo rural. E o que promoveu isso? Eles abriram casas de prostituição, teatro, filmes, tudo com o intuito de tirar e desestabilizar o homem no campo e atraí-lo para as cidades, para os centros urbanos. Para quê? Para ter uma maior oferta de pessoas, porque tendo mais quantidade de pessoas, tendo atrativo para as pessoas nos centros urbanos, isso vai fazer com que a mão de obra seja mais barata, porque tem mais concorrência. Isso é uma mentalidade, queridos. E hoje as pessoas não conseguem mais se fixar no campo.
porque eles se acostumaram com os estímulos que foram produzidos para atraí-los para as cidades. Infelizmente, as pessoas hoje estão sendo dominadas por essa mentalidade, que atraiu o homem e o fixou. E isso produziu uma série de problemas infraestruturais nas cidades. Quem anda no trânsito de Uberlândia? Na hora do rush? Problemas estruturais das cidades. Falta de água. Sistema Cantareira, eu vi hoje, está 8,2%. Abastece 8 milhões em São Paulo. No ano passado estava 62% os níveis da água e hoje está em 8,2% e a Copa está chegando. Problemas estruturais das cidades. Congestionamentos. Isso produziu ansiedade, preocupações. As pessoas hoje querem ter, querem possuir. Isso mudou a mentalidade do homem. Às vezes você é ansioso e você não consegue ser satisfeito. Você é dominado por ansiedades, por causa da mentalidade deste mundo que está nos dominando. Às vezes você tem saúde, você é bonito, ou pelo menos alguém acha que você é. Você não tem problemas, você tem o pão de cada dia. Mas você não consegue ficar satisfeito, porque você não possui a televisão de 54 polegadas de LED para assistir os jogos da Copa do Mundo. Pronto. Então esse consumismo produziu uma ansiedade em você, por causa da mentalidade que governa este mundo, e isso produziu em você insatisfação, frustração, tristeza, sentimento de fracasso, porque você foi dominado, se conformou. Ah, mas eu não tenho aquele carro que tem todos os botõezinhos, ele é automático. Eu sonho com um carro automático, eu estou cansado de ficar passando marcha. Pronto, a mentalidade deste mundo já conseguiu influenciar o seu comportamento. Você tem 3 celulares, você tem 3 chips, 3 celulares. Mas agora surgiu um mais moderno. Pronto, já estou insatisfeito, porque surgiu um mais moderno, meus colegas têm, meus amigos têm, todo mundo tem, eu não tenho. Pronto. Você já não consegue nem conversar com a sua esposa não consegue nem conversar com você. Você, no olhar dele ou dela, já é um fracassado, uma fracassada, porque não consegue comprar o celular do último tipo. Por causa do consumismo que profissionais trabalham pensando em te desestruturar, em gerar ansiedade em você. Tem profissionais na área de marketing, na área para trabalhar o seu psique, para gerar essa instabilidade, para gerar essa ansiedade, esse desejo de possuir. Enquanto não tem, você está insatisfeito, insatisfeito. Essa é a mentalidade de hoje. Mentalidade de hoje. Quantas pessoas estão desgastadas, estressadas. O humanismo começou a dominar a mentalidade de hoje. É os direitos da criança, é os direitos do adolescente, é o direito dos idosos, é o direito das mulheres. Todo mundo atrás dos seus direitos. Todo mundo em busca dos seus direitos. Hoje um pai vai disciplinar uma criança por causa da mentalidade humanista que governa esta época. Esta criança pode denunciar um pai, uma mãe. Um pai e uma mãe pode ser preso. Olha o domínio de uma mentalidade.
Uma criança consegue governar um lar. Uma criança se torna um ditador dentro do lar, um déspota dentro do lar. E os pais não podem corrigir esta criança. Não podem disciplinar essa criança. Quantos pais nem querem mais ter filhos? Fala, não, filho é problema, eu não vou conseguir. Tudo influência de uma mentalidade. Minha esposa não ficou de pé. Que hora que eu comecei, queridos? Meu tempo está acabando, eu estou vendo gente já levantando. Deixa eu... Vamos chegar no nosso tema. Agora que eu vou chegar no tema. Tudo foi pano de fundo. Mas vou fechar, queridos. Vamos lá para o fim. Lá para o fim. Pós-modernidade. Alguns classificam a pós-modernidade como uma continuidade da modernidade. Ou seja, não há diferença. O mesmo pensamento que governa a mentalidade moderna, ela só foi aperfeiçoada na pós-modernidade. Ela só acirrou, ele só agravou a mentalidade moderna. Quais os problemas da pós-modernidade para a igreja hoje? Surgiu uma classe de pessoas que é chamada de desigrejados. Quem já ouviu falar esse termo? É um tema da pós-modernidade. Lá em Hebreus capítulo 10, 26, está escrito assim: não deixeis de congregar, ainda mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Quanto mais próximo a vinda do Senhor é, mais as pessoas vão se dispersar. Essa dispersão, esse individualismo, essa ênfase no individual, essa ênfase no isolamento é um problema da pós-modernidade. As pessoas não querem mais congregar, elas preferem ficar num canto sozinha, mexendo no seu tablet, mexendo no seu celular, no seu smartphone. Eles preferem ficar mexendo, jogando joguinho isolado, preferem viver uma vida isolada. Tem pessoas que às vezes estão de frente uma da outra, eles não conversam, eles mandam um recado, manda um WhatsApp e recebe resposta, mas eles nem se olham. É coisa do pós-modernismo, querido. É isso que está promovendo. Filhos dentro de casa que você... É um mistério. Promoveu a desagregação da família. Uma ênfase no individual. Foco no individual. Relativização da verdade. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A verdade hoje é relativizada. Quem já ouviu falar da expressão nesses dias? Bom, essa é a sua verdade. Quem já ouviu? Não, essa é a sua maneira. A minha maneira é outra. É a relativização da verdade. A verdade deixou de ser absoluta. São os problemas do mundo atual. É os problemas que nós convivemos no dia a dia. Voltando para o primeiro versículo, queridos. Não vos conformeis com este século. Este século, ele tem um poder de influência, um poder de sedução, queridos, que só nós nos deixarmos levar. Isso está promovendo a desagregação das pessoas. Meu irmão é construtor, ele constrói, ele tem uma firma de construção aqui em Uberlândia.
Sabe o que mais vende? Antes ele começou a construir casas. Casas de luxo, casas de 4 suítes, 5 suítes, casas com piscina, casas de 2 milhões, 3 milhões. Ele começou com casas, mas não vendia. Tem casa que ele não vende até hoje. Sabe o que ele começou a construir? Kitnet de 1 quarto. Porque as pessoas... As famílias são reduzidas e a maioria das pessoas são individualizadas, mesmo que eles moravam em família, o rapaz ou a moça chega numa certa idade e eles preferem ter o seu apartamentinho próprio. Embora às vezes eles vão lá nos seus familiares, na casa deles, na casa do pai, da mãe, mas mesmo que ele é solteiro, ele prefere ter o seu lugarzinho. É um fenômeno que está acontecendo nos dias de hoje. A ênfase no individual, a ênfase no individualismo. Isso está desagregando os lares, desagregando as famílias, desagregando as pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele derramou o seu sangue para reunir aqueles que andavam dispersos. Todo o propósito de Deus é frustrado por causa do domínio de uma mentalidade. Todo o projeto de Deus é destruído por causa do domínio de uma mentalidade. Uma mentalidade consegue destruir um projeto. Jesus deu seu sangue para que convivêssemos, para que intensificássemos a nossa comunhão. Se andarmos na luz como Ele habita na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, nós somos purificados na comunhão. Nós somos purificados no convívio uns com os outros. Quando nós somos conduzidos a um isolamento, a uma vida particular, a uma vida isolada, a uma vida de mistério, a uma vida de secreto, a uma vida pessoal, o projeto de Deus começa a ser frustrado na nossa vida. Toda a ênfase de hoje, da mentalidade que governa hoje, é no sentido de te isolar. De você não viver na luz. Mesmo dentro de casa, você vive uma vida secreta. Mesmo dentro do seu lar, você vive uma vida individual. Você vive uma vida que é só sua. Esse é o maior perigo da pós-modernidade hoje. Amém, queridos? Nós vamos dar continuidade, hoje é só o início. Eu queria que nós orássemos uns pelos outros, amém? Que juntássemos 2, 3 casais e pudéssemos orar uns pelos outros. Vamos encerrar orando uns pelos outros. Me desculpe, eu extrapolei um pouco o tempo, bastante. Mas que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Queridos, confia no poder da oração. Que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Senhor, nos livra da mentalidade que governa este mundo. A Bíblia diz, não ameis este mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama, se alguém se apega, se alguém é dominado pela mentalidade deste mundo, o amor do Pai já não está mais nele. Que nós pudéssemos juntar 2, 3 casais, pudéssemos orar uns pelos outros. Oh, xalabandara macorelo, xalalabandara, eu glório. Nós podemos orar de comunhão.
confraternização. Aleluia. Xaralabaclama, aralabaciririnda, baralabaralabá. Ora mesmo uns pelos outros, queridos. Deixa o Espírito Santo te usar. Às vezes vai te usar numa palavra profética para um outro casal. Quão bom, quão agradável é que os irmãos estejam em comunhão. Quão bom, quão suave aos olhos de Deus, quando os irmãos estão unidos. Ali o Senhor derrama a sua bênção. Ali o Senhor derrama a sua vida. Nós não fomos chamados para ser perfeitos. Nós fomos chamados para andar na luz, para sermos sinceros. Para externarmos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, para sermos dependentes uns dos outros. Quão bom é a comunhão, queridos. A comunhão nos livra, nos purifica. Deus não está chamando perfeitos, Deus está chamando pessoas que andam na luz, que são sinceras. O projeto de Satanás é te isolar. Mas o projeto de Deus é que você continue em comunhão. Permaneça, persevere em comunhão. Esta comunhão é que nos cura, essa comunhão é que nos purifica, essa comunhão é que nos lava, é que nos transforma. Oh, xalabandalabacorianda, balabarala, xiribibibindo, balalabala.